Olá, dentistas! Hoje eu estou passando por aqui para contar um caso clínico do consultório para vocês. É a história de um caso clínico de uma mulher de 54 anos. Então, o que aconteceu? O paciente, ele já era paciente lá da minha clínica, cruzava comigo ali no corredor da clínica, né? Eu tenho uma clínica multidisciplinar, e aí, ai, doutora, eu preciso passar com você, eu preciso fazer um planejamento para o meu rosto, eu estou desesperado, preciso dar um jeito. Ok, né? Agenda uma consulta, né? Que a gente faz um planejamento para você, aquela conversa de corredor, né? Aí agendou a consulta e veio para a gente fazer o planejamento. Uma paciente de 54 anos, aparentemente saudável, queixa principal, flacidez, né, cara de cansada, que é o que normalmente as pessoas nessa faixa etária reclamam, né? Começa aí o bulldog, que começa a incomodar, né, o Joes, suco náusea acentuado, não fazia nada de home care, né? Eu usava só o protetor solar e um anti-rugas noturno. Então, assim, é bem pobre o home care, não tinha hábitos, né, de cuidar da pele, nunca teve. Bom, mal acabei de começar a conversar, terminei a anamnese. Doutora, quanto tempo dura o tratamento? É caro? Olha só, a pessoa nunca cuidou, nunca fez nada, chegou lá cheia de queixa e foi a primeira coisa que ela me perguntou. Eu tinha acabado a anamnese, não tinha falado nada ainda de planejamento. Então, a minha resposta foi a seguinte: eu comecei a explicar para ela que a gente tinha que tratar o envelhecimento para o resto da vida e que o envelhecimento era um processo fisiológico do organismo e que a gente podia sim envelhecer bem, podia sim ter um aspecto facial, de pele muito bom, mesmo nesse processo de envelhecimento, mas que era um cuidado constante que a gente tinha que ter, porque a gente não para de envelhecer. E para finalizar, eu respondi: sim, é caro, é muito caro. Aí eu falei para a paciente que se ela quisesse resolver de uma forma de uma vez, ela poderia procurar uma cirurgia plástica, né? E que ela tinha bastante flacidez, para a idade dela, a flacidez era até a mais do que normalmente a gente espera nessa idade, e que ela gastaria talvez a mesma coisa, ou até mesmo, até menos, e duraria aí por volta de uns 10 anos, porque mesmo a cirurgia plástica não é para o resto da vida, né? E que o meu tratamento rejuvenesceria muito, mas que precisa de manutenção pelo menos uma vez por ano, né? Porque e a plástica ela poderia fazer aí por uns 10 anos, e que tudo que eu ia colocar no rosto dela, nada era definitivo ou duraria mais de 18 a 24 meses, dependendo do procedimento. Então, eu fui bem clara logo de cara, porque é muito comum acontecer isso dentro do consultório, né? O paciente vir procurar um milagre lá, que você faz um procedimento e que aquilo vai durar a vida toda, né? Aí ela falou para mim que não, que ela tinha muito medo de plástica, e aí eu comecei a explicar para ela quais eram as possibilidades de tratamento de pele, né? Que a gente tinha que tratar com um peeling, que a gente tinha que fazer um microagulhamento com polivitamínicos para trabalhar a derme superficial, que a gente tinha que fazer um home care bom para ela, porque nada adianta ficar indo no consultório fazer os tratamentos se não fizer a manutenção em casa. Expliquei da toxina para tirar o olhar cansado dela. Podia fazer, no caso dela, tinha indicação, toxina até no terço inferior para melhorar ali, né, o contorno mandibular. Falei dos bioestimuladores, né, que a gente podia fazer um preparo de pele inicial, depois trabalhar com 3 sessões de bioestimuladores, que é muito bacana o resultado, para depois partir para parte de preenchedores, se for necessário, né? Fazer um acabamento com preenchedor. E aí, para minimizar custo, né? Não é o ideal. Que eu falei? Eu falei, olha, o que a gente pode fazer, dependendo se você quiser ver um resultado mais imediato, a gente pode trabalhar aí com uma hidroxiapatita de cálcio no terço superior,
e preenchedores no terço inferior, que eu gosto muito de fazer esse terço médico, hidroxiapatita de cálcio, acho que fica bem legal e já dá uma bioestimulada ali no tecido, né? Para não precisar fazer, na verdade não é não precisar, né? Para minimizar o custo e ela já ter algum efeito, porque na verdade o correto seria o planejamento inicial que eu apresentei para ela. E aí, o que a gente percebe, né? Que rede social é bem legal, é muito bom, porque tem muita informação relevante, né? E o paciente chega, muitos pacientes que sabem usar rede social e sabem ler artigos, eles chegam muito bem informados no consultório, então é muito bacana, porque você consegue trocar ideia com o paciente, até de planejamento, né? Você consegue passar para ele realmente qual que é a expectativa que ele pode ter em relação àquele paciente, àquele tratamento. Então, assim, o paciente vem bem informado e é muito bacana essa consulta. Mas, ao mesmo tempo, tem aquele paciente que só olha o Instagram antes e depois, só vê foto, né? E não faz a mínima ideia para que serve, qual que é a indicação de cada tratamento, quais são as contraindicações, né? E aí já chega falando assim, né? Olha, eu queria fios, viu? Porque o meu rosto está meio caído e meu caso é fio. Eu quero fio, né? Já chega com diagnóstico, planejamento pronto para você. Aí aquela paciente nunca cuidou da pele, tem uma baita flacidez, que malha de fio não vai ser suficiente, tá certo? Ou chega falando que quer 2 fiozinhos de cada lado para segurar, para sustentar aquele tecido, que a amiga pôs o fio, porque viu a foto de não sei quem que pôs o fio, né? E vem achando que 2 fiozinhos de cada lado vai segurar toda aquela pitose que existe naquela face, eliminar excesso de pele, flacidez. Aí a gente tem que dar uma aula para o paciente que chega assim, diagnosticando, né? Dar uma aula sobre pele, dar uma aula sobre fibroblasto, explicar como acontece ali a formação do colágeno, explicar que o tratamento de fio PDO liso só funciona, e mesmo especulado, com um número maior de fios, a gente tem que trabalhar com malhas de fio, né? A gente pode até mesclar a malha de fio PDO liso com especulado, mas tem que ser malha de fios, que 2 fiozinhos de cada lado, que não tem ponto fixo, porque o paciente ele tem ideia que o fio vai puxar, né? Ele não sabe que o fio não tem um ponto fixo de ancoragem, né? Que vai ter ali uma sobra de tecido, que aquele tecido vai ter uma acomodação. Então, se a gente não tiver uma malha de fios para que a resposta da fibrose desse fio seja o efeito lifting que a gente espera, a gente não vai ter esse resultado que ele quer. Então, assim, a gente tem que perder tempo numa primeira consulta e explicar tudo isso para o paciente, né? Porque senão ele chega achando que 2 fiozinhos de cada lado vai ser o milagre da vida dele, né? E eu resolvi contar esse caso para vocês, porque é muito comum esse tipo de situação no consultório. O paciente vem informado, né, por Instagram, acha que um procedimento vai fazer verão, vai resolver todos os problemas, né, e acha tudo caro e que, assim, que aquilo é duradouro, né, que não vai precisar fazer manutenção. Então, o paciente, a gente tem que perder tempo nessa primeira consulta e ele tem que entender que é muito caro, sim, porque para rejuvenescer uma face, sem descaracterizar a face, para saber onde colocar o produto, qual produto usar, qual que é mais indicado, como injetar, como gerenciar a intercorrência, saber que todo procedimento tem risco, e se tiver risco, que a gente sabe resolver, né? Porque o bom harmonizador, o procedimento que ele faz, ele tem que saber resolver intercorrências, né? Que teve um custo altíssimo de investimento do profissional para saber fazer aquilo, né? Investimento em cursos nacionais, cursos internacionais, fora custos de material, que é muito alto nessa área, custo operacional do consultório. Então, o paciente tem que entender que é caro, sim, né? Porque o profissional investiu para fazer aquilo. Bom, voltando para o paciente. O tratamento dela ficou em torno de R$ 8.000 sem a fase de preenchedores, tá? Só a fase de tratamento de pele, bioestimulador, fora o home care que ela teria que usar. Aí adivinha, né? Adivinha
a reação, né? Ela falou assim, nossa, doutora, né? Isso dura quanto? Né? Eu falei, uma vez por ano você vai ter que vir aqui fazer uma manutenção, né? Por exemplo, uma sessão de bioestimulador, né? Para manter uma toxina a cada 6 meses. O home care você não pode parar nunca mais, né? E de 6 em 6 meses, pelo menos, fazer aí um peeling, microagulhamento. Comecei a explicar como que funcionava a manutenção de tudo aquilo que a gente ia fazer, né? E assim, o paciente, ele acha que não precisa de manutenção. Então, você tem que explicar que esses procedimentos, que o processo de envelhecimento continua. Então, a gente faz o procedimento, dá um up, né? Então, o fibroblasto começa a produzir colágeno, aquela pele fica com viço, você ganha um efeito lifting, você tira onde tem depressão na face, né? Volumiza onde precisa. Só que ela tem que saber que o processo de envelhecimento continua, o processo de envelhecimento não para. E aqueles produtos vão ser reabsorvidos e se você não fizer uma manutenção, você vai voltar de novo a aparecer todas aquelas características de envelhecimento na sua face, né? E que o ideal, eu costumo falar, né? É você fazer uma poupança de colágeno. E aí, se você usar tudo, toda a poupança que você tem, e não depositar mais, você vai zerar e não vai ter mais o que você usar ali. Eu costumo falar para eles, é igual poupança de dinheiro, você poupa, vai pondo lá no banco, você vai colocando no banco. Se uma hora você parar de colocar e usar tudo, você não vai mais ter ali dinheiro, né? E com colágeno é igual. Então, esses bioestimuladores, a gente tem que explicar para o paciente, né? Que todos esses tratamentos de estimulação de colágeno, ele vai fazendo ali uma poupança de colágeno, eu costumo falar. E tem que estar sempre alimentando para que o organismo utilize, né? Mas, gente, o que aconteceu? Como eu fui muito clara, e desde o começo eu falei que era caro, que tinha, assim, um prazo de validade, que precisava de manutenção, sem ficar, assim, escondendo nada para forçar o paciente a fechar o tratamento, sem rodeios. Aí ela me falou assim, doutora, não tem jeito, né? A gente não para de envelhecer. Então, vamos começar a cuidar. Então, eu contei toda essa história para vocês para mostrar que quanto mais sincero nós formos com o nosso paciente em relação a resultados e expectativas do paciente, mais você traz o paciente para o seu lado, mais ele vai confiar e fidelizar. Então, essa paciente, eu tenho certeza que ela não vai me largar mais, que ela vai vir fazer as manutenções do tratamento, né? Porque ela já me contou que ela já tinha passado em vários profissionais que não cobraram consulta. Eu cobro a consulta, porque eu fiquei com essa pessoa mais de 1 hora, tá? Mas não explicaram nada e não ofereceram nem metade dos procedimentos que eu ofereci. Então, fica essa dica sobre a primeira consulta. Por que você tem que investir tempo na primeira consulta? Ser honesto com o seu paciente em relação às expectativas, em relação ao que você consegue alcançar, tá? E eu tenho certeza que dessa forma sua agenda vai bombar. Você não vai ter dificuldade de fechar os seus casos. Então, se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário. Sua opinião é muito importante para mim. E se você quiser receber mais informações e novidades sobre ROF, você pode entrar no meu canal exclusivo do ROF Total, bastando procurar por ROF Total no Telegram ou acessar o link na bio do meu Instagram. Espero você e até mais!